Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Bom, eu separei alguns livros para ler em época de eleições. Claro que é um modo de dizer, a gente não deve ler só sobre política em época de eleições, mas aproveitando o ensejo, eu tenho ótimas indicações e são livros cruciais para este atual momento. Sabemos que estamos passando por um momento bem delicado, para não dizer uma palavra grosseira, e a gente vê quão importante é a informação até para se evitar a proliferação de fake news, que foi uma coisa muito utilizada em época de eleição, principalmente nas outras eleições, e com o crescimento das redes sociais, a popularização, isso acaba sendo ainda mais utilizado. Mas a gente vê também como é importante a gente entender conceitos básicos, sim, o beabá, para a gente poder ter consciência e entender do que a gente está falando e ouvindo. Então, o primeiro livro que eu indico é este, Se Liga na Política, publicado pela Editora Globo. Na verdade, é uma série e tem outros temas como psicologia, tá até aqui atrás, filosofia, sociologia, então eu achei muito interessante para a gente, de fato, entender conceitos como, aqui tem alguns, direitos humanos, direita, esquerda, bem-estar social, democracia, socialismo, comunismo, liberalismo. Então, antes de você sair xingando as pessoas, pegue o livro e estude sobre o que é socialismo, comunismo, fascismo, liberalismo. Então, é até um livro que eu vou ler. Então, todos aqueles conceitos básicos que a gente precisa aprender para poder discutir política, para até votar com consciência. Então, aqui fala sobre tipos de governo, então monarquia, ditadura, totalitarismo, democracia, ideologias políticas, socialismo, Karl Marx, sobre a queda do Muro de Berlim, neoliberalismo, conservadorismo, fascismo, Estado e sociedade, uma Constituição, que é Constituição, direitos humanos, separação de poderes, sufrágio, o povo no poder, então fala sobre a mídia, ativismo, terrorismo, revolução e relações internacionais, porque também isso influencia, a gente precisa ter uma noção global, então fala sobre Gandhi, imperialismo, globalização, guerra do Iraque, nacionalismo. Então eu achei assim um livro muito didático. Para vocês terem ideia, ele é dividido, esses assuntos que eu comentei com vocês. Então, tipos de governo, ideologias políticas, Estado e sociedade. Então, achei muito interessante, muito necessário. Tem uma parte aqui que fala, olha, de Hitler. Sim, a gente ainda precisa estudar a Segunda Guerra Mundial, porque ainda existem pessoas que ficam viajando na maionese e criando grupos neonazistas, infelizmente. Primavera Árabe tem aqui também. O que mais? Cultura. Uma parte aqui que fala sobre Che Guevara. Então, eu achei assim tão completo. Golpe de Estado, federalismo. Olha, eleições na Índia. Então, para você ter de fato uma noção global sobre política, geopolítica, esses conceitos que a gente precisa aprender para poder entender o mundo que a gente vive. Bom, a próxima indicação é deste livro aqui, Cyberpopulismo, Democracia e Política no Mundo Digital, como eu disse, sobre fake news, o uso das redes sociais nas eleições. Então é bem importante este livro. Ele foi escrito por Andrés Bruzoni e publicado pela editora Contexto. Já tem resenha aqui no canal, então se você quiser saber um pouco mais sobre o livro,
vou deixar aqui nos cards. Eu tenho este livro impresso, mas como eu emprestei, então eu peguei aqui a capa do Kindle só para mostrar para vocês. Então fala sobre comunicação, jornalismo, mídias, redes sociais, como eu mencionei, e principalmente sobre a polarização, como isso é tão prejudicial para a democracia. E o autor defende uma democracia, um Estado pluralista, onde essas ideias tenham até uma divergência, mas de forma saudável. Ele também fala bastante sobre a campanha de Trump, como as notícias falsas foram utilizadas, e também como a campanha de Jair Bolsonaro em 2018 foi também utilizada, inspirada nisso, em propagação de fake news. E não é simplesmente uma propagação assim, compartilhar notícias, é o uso de tecnologia mesmo para propagar isso de forma assim, usando robôs, inteligência artificial. Então, assim, todo um esquema, uma estrutura para propagar essas notícias e, claro, fortalecer a campanha. Então, é um livro também que eu super recomendo. E o autor cita um outro livro que virou também uma recomendação, que eu fiquei bastante interessada em ler o livro. Então, eu não poderia deixar de mencionar este livro que é super atual e aclamado, Como as Democracias Morrem. Foi escrito por Steven Levitsky, não sei se é assim que se pronuncia, e Daniel Ziblatt. E aqui no Brasil é publicado pela editora Zahar. Foi um livro assim que eu vi muitos comentários positivos, porque fala justamente sobre a queda de poderes e a tomada de poderes. E os autores, que são professores em Harvard, eles falam muito sobre a campanha de Trump. Então, por isso que Andrés Bruzoni, no livro anterior, fala bastante sobre este livro, mas não fica só em torno dos Estados Unidos, fala também de outros países onde a democracia entrou em colapso. Então, no livro, os autores oferecem uma análise alarmante do processo de subversão da democracia que ocorre hoje nos Estados Unidos a partir da eleição de Donald Trump. E aí os autores comparam o caso de Trump com outros exemplos de rompimento da democracia nos últimos 100 anos. Então, a ascensão de Hitler e Mussolini, desde os anos 30 até a atual onda populista de extrema-direita na Europa, passando pelas ditaduras militares da América Latina dos anos 70, e alertam: a democracia atualmente não termina com uma ruptura violenta nos moldes de uma revolução, de um golpe militar. Então, se dá com um enfraquecimento lento e constante de instituições críticas, como o judiciário e a imprensa. Então, é um baita livro para a gente ler e super atual no contexto brasileiro. Então, como a gente tem visto aí várias ameaças ao judiciário, a jornalistas, principalmente mulheres jornalistas, então acho que é um livro que a gente precisa ler. E quando a gente tem uma noção assim global do que acontece lá fora, a gente consegue também entender e observar o que está acontecendo aqui também, como os nossos governantes atuam para se manterem no poder, para propagarem as suas ideias, no sentido mesmo de manutenção do poder, de manipulação. Então, acho super importante este livro, quero ler e até resenhá-lo. E por falar em ataques a jornalistas, eu não poderia deixar de indicar este livro. Eu ainda não li, mas quero muito lê-lo. Se chama A Máquina do Ódio, de Patrícia Campos Melo, jornalista. Notas de uma repórter sobre fake news e violência digital. Este foi publicado pela Companhia das Letras. A Patrícia, que é jornalista, publicou uma série de matérias sobre fake news utilizando redes sociais, WhatsApp. Isso ali no segundo turno de 2018 para presidente da República. E essa propagação de fake news era para beneficiar o presidente Jair Bolsonaro, na época candidato,
Então houve uma mobilização para difamar e atacar pela internet a jornalista pelo chamado Gabinete do Ódio. Então aqui ela fala sobre o assunto e é uma coisa que a gente continua vendo, os ataques a jornalistas, a ameaça e o próprio ataque verbal da parte do presidente da República, que é candidato. E ela não fala apenas do Brasil, mas também de outras coberturas, pelo que eu entendi aqui, porque ela também já cobriu eleições em outros países. Então fica a indicação, e como o próprio Andrés Bruzoni menciona no cyberpopulismo, a Patrícia Campos Mello também fala sobre o uso, obviamente ela fala sobre o uso de inteligência artificial, de robôs, de até criação de perfis falsos para disseminação dessas notícias falsas. Bom, eu separei esses livros para colocá-los na lista de hoje, mas eu preciso muito citar um livro que eu estou lendo. Aparentemente não tem nada a ver com o assunto de hoje. E assim, foi uma bela de uma coincidência, porque eu comprei este livro chamado A Socialite. Eu nem sei pronunciar o nome do autor, da autora, acho que é uma autora, é isso mesmo, uma autora, Jenel Ciesielski, acho que é assim que se fala o nome dela. Este livro fala sobre uma moça rica inglesa que vai para Paris atrás da irmã dela que fugiu de casa, e essas duas irmãs são de uma família muito influente, muito rica na Inglaterra. E essa moça que vai em busca da irmã acaba se tornando uma espiã, acaba ajudando o grupo de resistência contra o nazismo. E o que eu achei interessante no livro, eu ainda tô lendo ele, tô um pouco mais do que a metade, mas o que eu achei interessante é que durante a história, os militares nazistas exaltam, falam bem de Hitler, que ele vai construir uma sociedade mais justa, melhor, claro, para os arianos. Vai construir um mundo melhor, porque ele vai eliminar as pessoas que não se encaixam, que estão atrapalhando. Então, todo aquele discurso de uma raça superior. Então, o livro, que é uma ficção histórica, a autora foi muito inteligente em colocar esses pontos dos militares e da população que acreditava nisso, exaltando os feitos de Hitler, graças às propagandas que eram feitas, toda a manipulação que foi feita para que as pessoas acreditassem que Hitler estava salvando, não sei se essa é a palavra certa, mas estava criando um mundo melhor e que os judeus eram inimigos. E também tem umas citações no livro sobre os jornais que saíam com notícias, claro, os jornais que estavam ali sob controle, as notícias como eram controladas pelo nazismo, para se propagar uma coisa boa. Então, assim, as pessoas não tinham noção do que estava acontecendo, com pessoas passando fome por conta da guerra, ou sendo perseguidas, mortas. Então, por que eu resolvi colocar este livro, que é uma ficção, na lista? Porque a ficção também ensina a gente, também pode ampliar a nossa visão para questões assim, até mesmo ajudando a gente a ter uma visão mais crítica. Então, este livro, ele foi escrito, eu nem vi, eu confesso para vocês que eu nem vi o ano, ele foi publicado em 2020 pela primeira vez, e aqui no Brasil foi este ano. E a gente vê uma coincidência tão grande com algumas coisas que nós estamos vivendo aqui no Brasil, como a manipulação, como a propagação das notícias falsas, falar que se você votar em determinado candidato, a gente vai ter um país muito melhor. É uma promessa tão rasa, como se determinado líder tivesse sido escolhido por Deus e aí coloca a igreja no meio. Então, isso tudo que a gente está vendo com o atual presidente, candidato Bolsonaro,
assim, às vezes dá um certo medo quando a gente se depara com leituras assim ou com séries mais pesadas como O Conto da Aia. Então é super importante a gente se manter informado e a gente começar a perceber quão perigosas são essas falas e quão cruel. Acho que é uma atitude de quem não tem caráter nenhum, de colocar Deus no meio disso. Então fica a dica dessas leituras e este plus que me surpreendeu por isso. Vai ter resenha, enfim, então eu quero ler também os outros que eu ainda não li. Então informação é tudo, a gente precisa se manter informado, a gente precisa ter um olhar crítico, um pensamento crítico. Quando tem esse discurso muito abstrato e se coloca um líder na posição de um salvador da pátria, de alguém que foi colocado por Deus, a gente precisa tomar bastante cuidado, porque coisa boa não vem, certo? Então, boas eleições para vocês, vamos votar com consciência. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se você tem outras indicações de livros, deixe aqui nos comentários, mencione aqui. Se você gostou dessas indicações que eu compartilhei hoje, você pode adquirir o livro no site da Amazon. O link está sempre aqui na descrição do vídeo, é só você clicar no link, procurar pelo livro e você comprando qualquer item, qualquer coisa no site da Amazon, uma pequena porcentagem vem aqui para o canal e você ajuda a manter este projeto. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveito para convidar você a se inscrever e compartilhar também este vídeo com as pessoas para que elas tenham consciência de não ficarem compartilhando notícias falsas, coisas do tio do Zap. Vamos tomar cuidado com o tio do Zap, não vamos dar ouvidos e nem ficar compartilhando esse tipo de notícia que é um desserviço à população, certo? Obrigada por ter me assistido até aqui. Até a próxima. Tchau!